caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Alessandra Indi e o tema da nossa aula de hoje é proporção e suas propriedades. Então a gente vai rever algumas coisas aí sobre razões que a gente vem trabalhando nas duas últimas aulas e vamos entrar aí no conteúdo de proporções, tá? Então você vai precisar para a aula de hoje, ó, seu caderno de matemática, né, organizado aí, caneta, lápis, borracha e uma régua, tá? Além disso, pega lá então já o seu caderno e anote lá, aula 52, proporção e suas propriedades. Eu vou dar um tempo para você se organizar aí com o seu material, anotar aí a data de hoje e o número da aula e o conteúdo, e a gente já volta. Então vamos lá verificar qual é os objetivos, né, da nossa aula de hoje. O primeiro objetivo é construir, por meio das problematizações, as ideias sobre as grandezas, bem como as grandezas diretas e inversas. A gente já vai ver um pouquinho mais o que significa grandeza direta e grandeza inversa. Também vamos estipular algumas estratégias de resolução de problemas envolvendo a proporção. Para isso, a gente vai fazer aí a utilização da linguagem algébrica, que é aquela linguagem de equação que o professor Diogo já vem trabalhando com vocês ao longo aí das aulas anteriores, certo? Então, vamos lá, ó, só retomando a ideia de razões para a gente poder entrar em proporções. Então, em uma turma, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3/5. O que significa? Ó, essa nomenclatura é uma das simbologias que a gente pode utilizar para a fração, tá? Nem sempre a gente coloca numerador e denominador na ordem em cima e embaixo. Às vezes a gente coloca separado desse modelo ali. Então, o que significa? Para cada 5, número de homens e o número de mulheres. Então, para cada 5 mulheres eu tenho 3 homens, tá? Sabendo que nessa turma há 21 homens, o número total de estudantes da turma é. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas opções, mas primeiro a gente vai colocar a razão. Agora que a razão já está na forma fracionária. E eu sei que a razão está 3/5. E eu sei que eu tenho 21 homens, tá? Então, ó, a cada 5 mulheres eu tenho 3 homens. Então, quantas mulheres eu vou ter para 21 homens, né, nessa turma? Então, aqui nesse caso, eu vou ter que entender qual que é o aumento que está acontecendo aqui. Qual que é a razão desse aumento? De 3 para 21 e de 5 para quanto? Eu vou dar um tempinho para você pensar, lembrando que eu vou ter que aumentar a quantidade de homens na mesma proporção que eu vou aumentar a quantidade de mulheres, tá? Então, de 3 para 21, quanto que vai ser aqui? O 5 vai para quanto? Tá? Eu vou dar um tempinho para você pensar em qual que vai ser esse valor de mulheres e a gente já retoma para calcular o total de estudantes dessa turma. Tempinho para você. E aí, conseguiu descobrir qual é o número de mulheres para quando eu tenho 21 homens nessa turma? Bem, eu sei que a razão de mulheres é maior
né, que em relação ao número de homens, né, porque cada 5 mulheres eu tenho 3 homens. Então, eu sei que o número que vai estar aqui no meu denominador vai ser um número superior a 21, certo? Então, observando aqui, ó, de 3 para 21, o que aconteceu? Eu multipliquei esse 3 por 7. Então, esse 5, essa quantidade de 5 mulheres, eu também vou ter que multiplicar nesse mesmo coeficiente 7, tá? Então, nesse caso, ó, 5 vezes 7 e 3 vezes 7. 3 vezes 7 me resultou no 21. Então, 5 vezes 7 vai me resultar em 35. O que isso significa? Que a cada 35 mulheres, eu tenho 21 homens nessa turma, tá? Mas ainda não respondemos a pergunta, tá? A pergunta é o número total de estudantes. Para saber o número total de estudantes, basta eu somar o número de homens e o número de mulheres. Então, se eu tenho 35 mulheres e 21 homens, vou fazer essa soma, ó. 21 mais 35, então eu tenho nessa turma 56 estudantes. Então, alternativa, letra E, ok? Então, vamos lá. Mais uma situação, problema aí para a gente encerrar nossa ideia de razões, ó. No exame, havia 180 candidatos, dos quais 60 foram aprovados. Então, eu tinha 180 candidatos e aprovados foram 60. A razão entre o número de reprovados e o número de aprovados é D. Então, ele quer a razão na ordem que está aparecendo aqui, ó. Primeiro os reprovados e depois os aprovados. Então, ele quer que você diga qual é a razão, tá? Aqui eu tenho algumas opções, né, de resposta e eu vou dar um tempinho para você pensar aí qual que é essa razão de reprovados para aprovados. Tempinho para você. Então, vamos lá, ó, determinar qual que é a razão entre o número de candidatos reprovados e candidatos aprovados, tá? Então, ó, eu tenho 180 candidatos, 60, ó, foram os aprovados. O que restar disso vai ser os reprovados, ó. Então, 180 tirando os aprovados me resultou em 120, que são os candidatos reprovados. Agora basta eu escrever a razão. Então, a razão, ó, é de 120 para 60. Né? Porque a ordem que ele pediu era reprovados para aprovados. Eu tenho 120 reprovados e 60 aprovados. Observe que a razão, como a gente já vem comentando nas aulas anteriores, é uma divisão, ela significa uma divisão. Então, 120 divididos por 60 me resulta num número inteiro, tá? Me resulta em 2, ok? Então, observando as alternativas, ó, 1 para 2, ou a razão 1/2, também poderia dizer. Essa daqui não está correta porque seria se eu tivesse invertido. Se eu quisesse a ordem de aprovados para reprovados, aí sim seria essa razão. Letra B é a minha alternativa correta, né? Porque deu 2. Letra C, 1/3, não tem um sentido e nem letra D. Então, a minha alternativa correta, letra B, a minha razão de reprovados para aprovados é 2. Então, vamos lá. Aqui também nós vimos, ó, na aula anterior, as razões especiais, lembram? Que a gente viu velocidade média, que é a variação da distância pelo tempo. Nós vimos a escala, né, que é a dimensão do desenho para a dimensão real, que é aquela escala que tem lá na legenda ou no rodapé dos mapas. E também vimos a densidade demográfica, né, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado.
tá? Então foram essas 3 razões especiais que nós trabalhamos e problematizamos também na aula anterior. Agora, grandezas. A gente vai observar aí as grandezas que são diretas e grandezas que são inversas, tá? Mas antes de tudo, o que significa grandeza? Bem, a grandeza nada mais é tudo que pode ser medido. Então, por exemplo, quando eu utilizo temperatura, temperatura é uma grandeza que ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Grandeza, volume, capacidade, distância, tempo, tá? Então, são tipos de grandezas que a gente pode mensurar, que a gente pode medir, tá? Então, a gente vai observar tudo aquilo que pode ser medido. A proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Tem a ver com a grandeza. Então, olha aqui, observando essa seguinte ilustração, aqui, essa imagem que eu coloquei em movimento para vocês. Eu tenho aqui como se fosse uma foto, tá? Isso foi proposto até no finalzinho da última aula para vocês pensarem como é que a gente amplia ou reduz, né, uma foto, uma imagem, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, num arquivo do Office aí, né? No seu computador. Então, ó, se eu ampliar ela pela lateral, vocês observaram no comecinho que a imagem fica deformada, né? Eu perco a estrutura original da minha imagem. Porém, se eu retomar, né, essa construção pelos vértices, né, pelos pontinhos ali, eu vou conseguir, nesse caso, aumentar ou ampliar e reduzir ela de uma forma proporcional, tá? Então, quando, por exemplo, eu tenho uma foto, né, e eu quero ela no tamanho 3x4, que é aquela foto que vai geralmente em documento. O que eu posso colocar? Eu posso colocar ela na razão 3/4. Agora, se eu for esticar ela pelas laterais, aí eu vou deformar a minha imagem, né? Ou vai ficar muito estreita, ou vai ficar muito longa, né, estendida. Então, por isso que quando a gente amplia ou reduz, a gente faz isso de uma forma proporcional. Aí é uma ideia, né, da proporcionalidade no nosso dia a dia, tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa proporcionalidade, até para pensar nas imagens, na arquitetura, né, nas construções, para ficar de um modo harmônico, tá? Então, dando continuidade aqui, ó. O que seria, então, a proporção na nossa linguagem matemática? Ó? Observando as 2 razões que nós temos aqui. 1/4, ou 1 está para 4, é igual, né, na forma decimal, a 0,25, ou então 25 centésimos. E na forma percentual, ó, 25 sobre 100 dá 25%. Agora, observando essa outra razão, ó, 2/8, ou 2 está para 8, é a mesma coisa que 0,25, que também me traz 25%. O que eu posso observar na relação entre essas 2 razões? Ó? Primeiro, se eu olhar só para o algarismo, 1, algarismo 4, algarismo 2 e algarismo 8, eu vejo no máximo uma relação aí de dobro. Porém, eu tenho que olhar para o número no contexto. Então, eu tenho que olhar para o 1/4. 1/4 é um número e 2/8 é um número. Então, eu estou estabelecendo uma relação entre esses 2 números e não com os algarismos separadamente, tá? Isso é muito importante. O que eu observei? Que a forma decimal deles é igual e a forma percentual também. Então, o que eu posso dizer? Ó, as 2 razões são iguais. Logo, tem-se uma proporção. As razões aumentaram ou diminuíram na mesma proporção. Então, ó, quando eu dobrei o valor do 1, cheguei em 2. Quando eu dobrei o valor do 4, eu cheguei em 8. Então, eu fiz isso no numerador e denominador. Então, eu tenho o dobro de uma fração, tá? Então, eu aumentei proporcionalmente o dobro, tá? Então, essa é a ideia da proporção. Então, quando eu tenho 2 razões que são iguais, né, em questão ao seu todo, eu posso dizer que eu tenho aí uma proporção. Ou seja, se eu ampliei ou reduzi no mesmo valor, aí eu tenho uma proporção, tá? Então, vamos ver algumas outras ideias, ó. 4 números racionais. Aqui está o conceito geral, tá? 4 números racionais, A, B, C e D, diferentes de zero, tomados nessa ordem, formam uma proporção quando? Então, aqui, ó, eu tenho o A que está representando o número racional, o B, o C e o D. Ambos estão representando números racionais. Lembrando que números racionais são os positivos, os negativos, as frações e os números decimais, né, com vírgula.
Então, o que eu tenho aqui? Ó? A está para B, assim como C está para D. Tá? Essa leitura do A está para B, a gente já vem trabalhando com as razões. Como ali, por exemplo, o número de homens e o número de mulheres, né? A cada 3 homens eu tinha 5 mulheres, então 3 está para 5. Então aqui, A está para B. Assim como, aqui que entra a minha proporção, tá? Essa fala do assim como o C está para D significa o quê? Que eu tenho uma igualdade entre as duas razões. Então, ó, o A está para B, assim como o C está para D. Que eu posso representar aqui é só uma outra forma de eu representar, ó. A está para B, assim como C está para D, utilizando essa simbologia dos 2 pontinhos ao invés dessa barra de fração. Tá? O significado é o mesmo ali nessas representações. Lê-se A está para B, assim como C está para D. Agora vamos aí trabalhar com algumas propriedades. Ó. Tem a propriedade fundamental da proporção. O que a propriedade fundamental da proporção me diz? Lembrando que aqui eu já tenho uma proporção porque eu tenho uma igualdade entre duas razões, tá? Isso é a condição para eu ter uma proporção. O que a propriedade fundamental me diz? Que o produto dos meios, ou seja, B vezes C, que está aqui, é igual ao produto dos extremos, A vezes D, tá aqui. Ok? Então, o que eu posso dizer? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu tenho uma igualdade aqui. E é a partir daqui que a gente vai começar, ou retomar, a ideia de equações que o professor Diogo já trabalhou com vocês. Porque é nesse momento que a gente vai trabalhar com a linguagem algébrica, tá? Ou seja, letras representando números desconhecidos. Então, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá para a nossa proposta. Agora, vamos problematizar essas situações, né, para a gente compreender de uma forma que esteja incluída aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, destaque nos itens a seguir as razões que são proporcionais a 3, que está para 4. Então, olha aqui, eu tenho essas opções. Qual delas é proporcional a essa razão 3 para 4? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já retoma para verificar a nossa resolução aí. Qual desses itens, né, representa uma razão proporcional a 3 para 4? Lembrando que se é proporcional, eu tenho que ampliar ou reduzir numa mesma proporção, ou seja, num mesmo coeficiente, né, de proporção. Então, ó, 3 e 4. Será que 6 para 8 é proporcional a 3 para 4? Bem, se eu multiplicar, ó, vamos pensar na multiplicação. Se eu multiplicar o 3 por 2, eu chego em 6. Mas se eu multiplicar o 4 por 2, eu chego em 8. Então, o que aconteceu dessa razão para essa? Eu dobrei ela, né? Eu dobrei ela como um todo, tá? Eu não posso apenas dobrar o 3 e não dobrar o 4, tá? Então, é como se eu fosse, ó, uma foto 3 por 4, agora virou uma foto 6 para 8, tá? 8 para 10 não dá, por quê? O 3 para 8, primeiro que o 3 para 8 ele já não dá um número exato, mas isso não seria um problema, tá? Eu posso ter números decimais, eu posso aumentar numa escala decimal ou diminuir numa escala decimal.
Mas só que, ó, 3 vezes quanto que dá 8? Ou 4 vezes quanto que dá 10? Né? 4 para 10 é 2,5. 3 vezes 2,5 já não vai me dar 8, tá? Então tem que tomar cuidado nesse sentido aí. E aqui na letra C, ó, a razão é 15 para 20. Será que 3 para 4 é proporcional a 15 para 20? Então, pensando no 3 para o 15, eu multipliquei por 5, né? Porque 3 vezes 5, eu chego em 15. Então, o 4 eu também vou ter que multiplicar nessa mesma razão, ou seja, eu vou multiplicar por 5. 4 vezes 5 dá 20. Isso significa que o item C também é proporcional à razão 3 para 4. Agora, 9 para 16, ó. 3 para 9. Eu vou ter que multiplicar por 3, né? Porque 3 vezes 3 me dá 9. Agora, o 4 vezes 3 vai me dar 12, não vai me dar 16. Então, aqui eu já não tenho uma proporção, tá? Porque eu ampliei o 3 numa certa razão e o 4 numa razão diferente, tá? Então, eu não tenho uma proporção formada nesse caso. Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Então, olha só, eu chamei aqui, ó, a idade do pai representado por uma letra P e a idade do filho pela letra F. A gente sabe que a soma da idade dos dois, ou seja, a idade do pai mais a idade do filho, é igual a 45 anos. E agora eu quero saber a razão, ó, de P para F. O que isso significa? P para F significa que a cada 2 anos do filho eu tenho 7 anos do pai. Tá? É essa leitura que a gente está obtendo dessa razão. Ó. Cada 2 anos do filho eu tenho 7 anos do pai. Então, determine a idade do pai e do filho. Então, aqui estão os dados do seu problema. Então, eu vou esperar aí para você determinar a idade do pai e a idade do filho. Um tempinho para você. Então, quando o enunciado fala para a gente que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2, aqui eu tenho uma proporção, tá? E utilizando a propriedade fundamental lá da proporção, diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, é essa propriedade que a gente pode aplicar aqui, ó. Produto dos extremos vezes o produto igual ao produto dos meios, tá? Então, ó, 2 vezes P é 2P. 7 vezes F, 7F. Posso fazer o que nesse caso aqui, ó? Mas, professora, você está trabalhando com duas incógnitas, a gente só conseguia trabalhar com uma até então. Mas calma lá, a gente vai deixar tudo em função de uma incógnita só, tá? Eu vou isolar aqui, ó, a idade do pai, tá? Eu vou isolar, o que significa isolar? Deixar essa incógnita sozinha no primeiro membro. Para isso, ó, o 2 eu vou ter que passar ele na operação inversa, tá? Operação inversa da multiplicação, a divisão. O que eu tenho aqui? Qual leitura que eu posso fazer agora dessa igualdade, ó? Que a idade do pai é igual a 7 meios a idade do filho.
Tá? Então, ó, a idade do pai é igual a 7/2 da idade do filho. 7/2, se você quiser simplificar essa fração, metade de 7, ó, é 3,5. Então, eu posso dizer que a idade do pai é 3,5 vezes a idade do filho, tá? Então, ele quase que tem, ele tá entre o triplo e o quádruplo da idade do filho. Tá? E se eu considerasse como triplo, se o filho tem 2 anos, o pai teria 6. Não faz muito sentido na nossa realidade, né, um pai de 6, mas vamos pensar num outro número. Se o filho tem 20 anos, o pai tem o triplo, então teria 60 anos. Mas a gente sabe que é um pouquinho mais que o triplo, tá? Então, vamos pensar ali na nossa resolução. Então, idade do pai mais idade do filho é igual a 45, a idade do pai é 7/2 da idade do filho. Então, ó, os 7/2 eu substituí pela idade do pai, porque eu sei que o pai tem 7/2 a idade do filho, ó. Então, onde tinha a letra P aqui, ó, eu já coloquei por 7/2 a idade do filho. Então, 7/2 a idade do filho, que representa o pai, mais a idade do filho, é igual a 45 anos. Agora sim, ó, o 7/2 eu já posso trabalhar com a sua forma decimal, se eu quiser, para não precisar fazer MMC. Então, ó, 3,5 vezes a idade do filho mais a idade do filho é igual a 45. 3,5F mais 1F vai me resultar em 4,5F, que é igual a 45. Agora basta aqui, ó, eu passar esse 4,5, a operação inversa da multiplicação, porque ele está multiplicando o F. A operação inversa é a divisão. Então, 45 divididos por 4,5 me resulta em 10. Então, nesse caso, ó, a idade do filho é igual a 10 anos. Então, eu sei que o pai vai ter um pouco mais que 30 anos, porque eu sei que a idade do pai é um pouco mais que o triplo da idade do filho, né? Então, se o filho tem 10, o pai vai ter um pouquinho mais que 30. Então, ó, eu sei que 45, aqui, ó, é só pra gente retomar a operação de divisão na forma decimal, tá? Então, ó, eu tô dividindo 45 por 4,5. Então, eu sei que o 4,5 multiplicado por 10, ó, aqui eu já fiz a divisão por estimativa, tá? Quantas vezes o 4,5 cabe no 45? Cabe 10 vezes, sem eu precisar fazer aquelas regras com as vírgulas, né? Para deslocar vírgula, né? Ou eliminar vírgula. Porque aqui eu já pensei no todo. Quantas vezes será que o 4 cabe no 45, aproximadamente? Eu pensei que cabe 10 vezes. Né? Então, 4,5 vezes 10 dá exatamente o 45 e resto 0. Então, voltando ao problema, idade do pai mais a idade do filho é 45. A idade do pai mais 10 anos, que é a idade do filho, é igual a 45. Então, P mais 10 é igual a 45. Então, quanto que é P que somado com 10 é igual a 45? Então, o meu P aqui é 35. Ou seja, a idade do pai é 35 anos. Lembra que eu falei que é um pouco mais que o triplo? Né? Se o filho tem 10, um pouco mais que o triplo, é 30, um pouquinho mais que 30. Né? Então, deu exatamente 35 anos aí, a idade do pai. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima problematização. Grandezas direta e inversamente proporcionais. O que significa ser direta e inversa? Então, antes de apresentar a ideia propriamente dita, a gente vai observar aqui uma situação, problema, para a gente raciocinar um pouquinho sobre essas grandezas diretas e inversas, tá? Então, a situação 1, ó, ao colocar 12 litros de etanol em um veículo, foi possível percorrer 102 quilômetros. Então, ó, com 12 litros perdão, não é gasolina, é etanol, foi possível aí percorrer uma distância de 102 quilômetros. Sabendo que no tanque desse veículo cabem exatamente 40 litros, qual é a quantidade de quilômetros que podemos percorrer com o tanque cheio? Então, ó, 40 para 12, né? O tanque desse veículo, ele cabe 40 litros, a capacidade dele é de 40 litros. E foi abastecido apenas 12. Quanto que representa aproximadamente 12 de 40? Né? Quase 4 vezes, um pouco menos que 4 vezes, certo? A capacidade do tanque em relação a quanto já foi abastecido. Mas vamos observar aqui como é que a gente pode estabelecer essa relação. Ó. Eu tenho aqui no meu quadro etanol e quilometragem, tá? Que são as duas grandezas que nós estamos trabalhando aqui, que é litros, né, no caso de etanol, e quilômetros, que é a minha distância percorrida.
Então, para 12 litros de etanol, eu consigo percorrer 102 quilômetros. Para 40 litros de etanol, qual é a quilometragem que eu vou conseguir percorrer? Observe que, se eu aumento a quantidade de etanol, eu vou aumentar ou diminuir a distância que eu vou conseguir percorrer? Bem, eu vou aumentar, né? Porque eu vou ter mais combustível para eu percorrer uma distância ainda maior do que eu tinha percorrido com 12 litros. Então, o que isso significa? Que as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, quando cresce uma grandeza, a outra também cresce, certo? Então, quanto mais etanol, maior a quilometragem. Então, a partir disso, ou quando a grandeza decresce, né, a outra também decresce, porque tem situações que elas estão decrescendo e não crescendo, né, mas elas estabelecem essa mesma razão. Então, eu estou decrescendo uma, a outra também decresce. Estou crescendo a outra também cresce, tá? Então, elas são diretamente proporcionais nesse caso. Então, o que a gente pode utilizar aqui para resolver essa situação e determinar esse valor aqui que a gente precisa, que é a quilometragem para 40 litros? Eu posso usar a minha propriedade fundamental da proporção. Ó. Produto dos meios, quer dizer, dos extremos, é igual ao produto dos meios. Vou dar um tempinho para você resolver essa situação e a gente já volta. E aí, conseguiu determinar qual que é a distância percorrida com o tanque cheio, né, de etanol? Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. 12 vezes x, tá aqui, 12 vezes x. 40 vezes 102, coloquei aqui para fazer essa operação de multiplicação. Então, vamos lá, ó. Armei aqui a minha conta de multiplicação, tá? Então, fazendo 0 vezes 2, vai me resultar em 0. Ó. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. E agora, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 0, 0 e 4 vezes 1, 4. Então, fazendo aí a minha soma, eu vou resultar em 4.080. Mas calma lá, essa não é a distância percorrida ainda, tá? Isso aqui corresponde a 12x é igual a 4.080. Mas eu preciso saber o valor de x e não de 12x. Então, eu vou dividir, né? Esse 12 que está multiplicando, passo dividindo. Ou então aquela ideia, né, da balança que o professor Diogo trabalhou com vocês, ó. Tudo que eu tiro de um lado, eu tiro no outro para manter a balança em equilíbrio. Isso corresponde à minha igualdade. Então, para eu manter a igualdade, eu vou dividir aqui por 12 e também do outro lado por 12. Então, aqui vai ficar x e aqui 4.080 divididos por 12 me dá 340 quilômetros. Então, observe, ó, eu conseguia percorrer 102 quilômetros com 12 litros de etanol. Mas com o tanque cheio, que corresponde a 40 litros, eu consigo percorrer 340 quilômetros. Então, a ideia com essa situação problema era a gente explorar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Tá? Então, nesse caso, nós vimos que, conforme cresce a quantidade de etanol para eu abastecer o veículo, maior vai ser a distância que eu posso percorrer. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima situação. Ó. Para encher um tanque, são necessários 60 vasilhas de 6 litros cada uma. Então, eu estou enchendo um tanque e eu preciso de 60 vasilhas, de 6 litros cada vasilha, tá?
Se forem usadas vasilhas de 2 litros cada uma, então, ó, antes a vasilha era de 6. Mas se ficou pesado aí para eu carregar de 6, eu quero carregar vasilhas de 2 litros. Cada uma. Quantas serão necessárias? Quantas vasilhas vão ser necessárias para eu poder encher esse tanque? Então, ó, vamos tabular aqui, né, os nossos dados. Eu tenho quais grandezas? A quantidade de vasilhas e a capacidade de cada vasilha. Então, para 60 vasilhas, eu conseguia utilizar, né, encher o tanque com 60 vasilhas, desde que a capacidade fosse de 6 litros. Agora, eu reduzi a capacidade das minhas vasilhas. Quantas vasilhas eu vou precisar? Será que vai ser mais ou será que vai ser menos? Então, observe, ó, se eu reduzir a capacidade da minha vasilha, eu vou ter que fazer mais viagens, ou seja, eu vou ter que precisar de mais vasilhas, porque agora a minha vasilha é um pouquinho menor, ou eu estou colocando um pouco menos de água do que eu colocava antes, supondo que seja água, né? Então, vamos observar lá, ó. Enquanto cresce a quantidade de vasilhas, decresce a minha capacidade, ou seja, a quantidade, né, de líquido que cabe em cada vasilha. Ou se decresce a quantidade de vasilhas, vai crescer a capacidade de cada vasilha. Então, observe, ó, essa flecha aqui, verde em relação a essa verde, ó, elas estão em sentidos opostos, né? Então, quando uma cresce, a outra decresce. Observando a laranja, ó, essa está decrescendo, essa está crescendo. Tá? Então, elas são as grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma cresce, a outra decresce. Então, agora eu preciso, antes de poder utilizar a propriedade fundamental da proporção, que seria multiplicar os meios e igualar ao produto dos extremos, eu preciso fazer uma inversão. Observe aqui, ó, de 6 para 2, reduziu-se 3. Ou seja, 6 divididos por 3 me dá o 2. Só que eu já sei que as minhas vasilhas elas não vão reduzir, elas vão aumentar. Só que elas têm que aumentar nessa mesma constante 3. Então, eu vou multiplicar por 3. Então, 60 vezes 3, quantas vasilhas será que eu vou precisar? Então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar nessa situação e a gente já retoma. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui uma outra tabela, porque qual que é a diferença do outro quadro, na verdade? A diferença desse segundo para o primeiro. Que aqui, observe aqui está Y e aqui está 60. Poxa, professora, o que você fez então? Eu inverti, né? Eu já inverti essa grandeza aqui das vasilhas, da quantidade de vasilhas, justamente para poder utilizar a minha propriedade fundamental da proporção, tá? Então, eu posso pensar na proporção como eu pensei no primeiro quadro, né? Descobrindo aí qual que foi a constante que eu aumentei ou reduzi. Ou então eu posso já inverter, né? A grandeza que é desconhecida, eu vou inverter com a que é conhecida. Ó. Então, aqui estava 60 para Y, agora eu coloquei Y para 60. Aí eu já posso aplicar a minha propriedade fundamental da proporção, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, calculando lá, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 2 vezes y é igual a 60 vezes 6, ó, 60 vezes 6. 60 vezes 6 é igual a 360. O 2 está multiplicando, operação inversa, divisão. 360 divididos por 2, então eu vou precisar de 180 vasilhas aí para poder preencher esse tanque.
certo? Então, ó, de quantas vasilhas que eu usava 60 vasilhas de 6 litros de capacidade. Agora eu estou usando 180 vasilhas de 2 litros de capacidade, certo? Então vamos lá, para nossa interpretação geral aí das grandezas diretas e inversa. Duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que o valor de uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, se eu aumentei numa proporção de 3 vezes, a outra também aumenta nessa mesma proporção. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, à medida que o valor de uma dessas grandezas aumenta, o valor da outra diminui. Então, quando uma está aumentando na proporção de 2 vezes, a outra está reduzindo na mesma proporção, ou seja, dividindo por 2, a metade no caso. Então, agora aqui, ó, a proposta 3. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Então, observando aqui, ó, a que não é diretamente proporcional, ou seja, a que é inversa, tá? Então, a quantidade de funcionários e produtividade. Então, pensa lá, quanto mais funcionários, maior vai ser a produtividade ou menor vai ser a produtividade? Maior, né? Então, se eu crescer a quantidade de funcionários, mais produtividade eu vou ter. Então, aí é uma grandeza diretamente proporcional. Distância percorrida e consumo, né, de combustível do veículo. Então, a distância, aquela que a gente acabou de fazer ali, né, quando estava se referindo ao etanol. Quanto maior a quantidade de combustível, maior a distância que eu consigo percorrer. Ou, quanto maior a distância que eu percorro, maior é o gasto de combustível. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Quanto uma cresce, a outra cresce, tá? Velocidade do automóvel e tempo para completar o percurso. Agora, pensando na velocidade, né? Você já deve ter viajado, né? Pegou uma estrada e perceber que tem um limite ali de velocidade média dos veículos, né? Tem aquelas placas referente à velocidade média que na estrada varia aí de 110 km e alguns trechos que reduz, né, para veículo particular, né? Veículo comum, não caminhão e nem moto. Então, tem essas distâncias de velocidade máxima permitida. E reduz aí alguns momentos, por exemplo, na serra, que reduz aí essa velocidade média, porque o cuidado tem que ser um pouquinho maior. Então, se eu estou numa velocidade, por exemplo, de 80 km por hora, eu consigo fazer esse percurso da viagem que eu estou fazendo num determinado tempo. Porém, se eu aumentar a minha velocidade média, em vez de 80 eu for para 100 km por hora, será que eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Nesse caso, eu vou levar menos tempo, eu vou chegar mais rápido, certo? Então, se eu, percorrendo numa velocidade média de 80 km por hora, eu levava 2 horas para chegar, a 100 km por hora eu vou levar um pouquinho menos que essas 2 horas para chegar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Ou seja, se eu cresço a velocidade média, eu decresço o tempo que eu vou levar. Valor pago pela verdura e o peso. Aqui eu coloco peso, mas o ideal é a gente chamar de massa, tá? Porque peso ela é uma grandeza física, tá? Que daí ela envolve a força da gravidade com a massa. Mas aqui, né, no coloquial, no dia a dia, a gente acaba chamando de peso. Então, o valor pago e o peso, a massa dessa verdura. Então, quanto mais massa eu tenho, né, que eu vou colocar na balança, maior vai ser o peso que eu vou pagar, né? Não tem a ideia de quanto mais eu estou comprando, menos eu vou pagar. Hoje é justamente o contrário, né? Quanto mais você coloca na balança, mais você vai pagar no seu produto final, certo? Ficou claro, então, um pouquinho aí as ideias das grandezas direta e inversamente proporcionais? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema. A gente vai trazer mais situações, problemas, para a gente poder analisar quando que elas são grandezas diretas e quando que elas são grandezas inversas, ok? Então, vamos lá. O que vimos hoje, ó? Construímos, né, por meio das problematizações, as ideias sobre grandezas, bem como as suas variações, né, diretas e inversas. Também elaboramos estratégias de resolução de problemas, tá? A gente colocou ali algumas estratégias para poder utilizar ou resolver, né, esses problemas de grandezas. Ou calculando pela propriedade fundamental da proporção, ou então, né, descobrindo aí qual que é o coeficiente de aumento ou de redução, fazendo assim o uso da linguagem
algébrica. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu te espero na próxima aula. Até mais!